Massa. Como estamos por aí? Tudo bem? Nessa sexta-feira? Tudo certo? Fluindo? Rolando? Maravilha. Ju, muito frio por aí? Bastante, né? Seja bem-vinda, Cindy. Tudo bom? Massa. Tá me ouvindo bem? Todos ouvindo? Sim? Maravilha. Então, Dali, que tem bastante coisa pra falar hoje. Bom, vamos aprofundar no assunto que eu venho, né, de forma mais homeopática, tratando nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, ao longo da semana, né? Quer entender um pouquinho melhor sobre esse contexto do carnaval, por que ele existe, quais são os valores do carnaval e como isso de alguma forma pode nos influenciar na nossa jornada de autoconhecimento. Vocês vão ver que tem muita coisa a ver em relação a essa celebração, com pontos importantes assim para a gente realmente ancorar no nosso desenvolvimento pessoal. Beleza? Antes de começar, propriamente dito, né? Queria saber um pouquinho de vocês. O que é o carnaval para vocês? E aqui não tem certo e errado, pode trazer a interpretação, o entendimento de vocês, sem precisar pensar muito não, tá? Pode falar o que vem assim, tipo, pá! Primeiras impressões, o que você entende por carnaval. Queria escutar só um pouquinho pra gente ficar na mesma página, assim, né? Só pra entender o que é pra vocês agora, o que a gente vai tratar aqui ao longo dessa 1 hora e talvez o que pode adicionar pra vocês aí na jornada de vocês. Quem quer começar? Posso começar? Olá, Por favor. todo mundo. Para mim, carnaval, a primeira coisa que eu pensei são os dias em que eu posso sair de casa da maneira que eu gostaria de estar vestido, mas que no resto do ano eu não posso. Muito bom. Ótimo. Quem mais? Boa tarde. Para mim, o carnaval é muito assim, vamos zoar. Então, é jogar bexiga no outro, sabe? Fazer tudo que você não pode. Levantar a saia da vizinha. Tem essa coisa muito infantil, assim, Ótimo. de sair em grupo, assim, fazer tudo que você não pode. Maravilha. Quem mais gostaria de compartilhar? Salve, salve, Simon! Seja bem-vindo, irmão. Olá, tudo bem? Beleza? Tudo ótimo. Estamos começando aqui o nosso encontro. A gente acabou de começar e eu acabei de perguntar para as pessoas qual que é a ideia delas sobre carnaval, qual que é a interpretação delas sobre carnaval. Antes de eu começar falando, queria escutar um pouquinho cada um. Lucas trouxe um pouco, Cris trouxe um pouco, queria escutar mais o restante. O que é carnaval para vocês? Como que vocês interpretam essa data? Quem mais? Oi, gente. Bom, para mim o carnaval, eu lembro muito do meu pai, porque meu pai era diretor de escola de samba. Então, eu cresci vendo meu pai, enfim, a vida dele ser isso, assim. Então, e ao mesmo tempo que para mim sempre foi essa coisa, tipo, de ser a vida do meu pai, de ser alegria, enfim, festa, eu sempre tentei fugir um pouco, assim, nunca fui muito, claro, sempre curtia, mas sempre queria fugir. Então, eu gosto, mas ao mesmo tempo eu vou pro outro lado, assim, sabe, de gostar muito da coisa da festa, de achar legal por estar relacionado com a minha família, mas ao mesmo tempo prefiro estar out de tudo, assim, sabe? E é isso um pouco para mim. Ótimo. Quem mais poderia compartilhar um pouquinho? O que é carnaval para você? Não precisa pensar muito não, gente. Vou compartilhar. Por favor, vai lá. Para mim é sempre as primeiras coisas que veio, até digitei assim, vem sempre festa, samba
marchinha e fazer coisas que não tem coragem. Não sei, tipo, tudo que você não tem coragem de fazer o ano inteiro, aí você enlouquece e faz no carnaval. E eu sempre gostei de carnaval desde criança. Minha mãe sempre me levou, sempre fantasiou, tudo mais. Massa. Tô achando ótimo, assim, vocês trazerem algumas palavras que depois eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, mas dá pra ver claramente que existe total inconsciente um inconsciente coletivo em relação a isso, né? Essa ideia de fazer o que não pode, é, dar uma de louco, né? Então a ideia dessa de sair muito louco pela rua, vestir como você quiser, que nem o Lucas falou. Bárbara, fala um pouquinho aí, que eu vi que você abriu o seu microfone. Extravasar também a sua verdade, a autenticidade. Pode ser. Ótimo. É por aí. Simon, traga a sua visão eslovênica em relação ao carnaval. Então, eu vou ligar com isso, com o fato de eu não sou brasileiro, sou da outra cultura, né? Sou europeu. A gente também tem um tipo de carnaval, mas está muito mais ligado a estações, né? A mudança de clima, porque acontece no inverno. Então, tem mais simbologia de natureza, como interação entre humanos e natureza, não tanto entre humanos, né? É mais essa mudança e espalhando o inverno ir embora para poder plantar e começar a nova vida. E no Brasil, quando eu cheguei, eu fiquei fascinado com o carnaval, né? Porque para mim era tipo incrível que pessoas se beijavam na rua e eu podia tipo não, eu andava na rua, meninas chegaram e me beijavam sem perguntar ou perguntar. Era incrível. Então essa liberdade de ser tão direto, né? Eroticamente, é muito incrível, né? Eu ligo então com liberdade sexual, né? De uma erótica, vamos dizer. É muito erótico o carnaval. E eu vejo uma paralela assim que a gente tem lá esse um dia, né? Ou seja, alguns dias que parece que está permitido até, né? Eu vi que os casais brasileiros até têm alguns acordos de no carnaval pode sair e beijar, né? Tipo, existe isso. E eu vejo uma paralela que a gente tem na cultura também um filtro assim, que eu moro nas montanhas, né? Tá muito escuro aqui, né? E a gente tem uma crença lá que em cima de 2.000 metros tudo é permitido. Então, quando você vai para as montanhas, já significa que você também, né? Você usa seu corpo, você sua, aí você chega em algum lugar onde as regras não existem, as mesmas regras sociais. Então, lá não é tão sexual, né? Mas pessoas, sei lá, gritam ou bebem, ou falam de coisas que não falavam para ninguém, não paqueram também, mas então é isso, é um filtro, é um escape, né? De ser mais livre. E uma dúvida, você comentou sobre essa festa que acontece no inverno, ela também recebe o nome de carnaval ou é outro nome? Não, tem outro, tipo, não tem nome de carnaval desse carne, raiz carne, né? A gente tem uma nossa palavra que nem sei de onde vem, chama pust, mas não sei a origem, posso pesquisar. Ótimo, ótimo. Não, muito bom. Nadine, não sei se está aí, mas seja bem-vinda. Se puder abrir o vídeo, ótimo, se não, tá tudo bem também. Vou falar um pouquinho, né, sobre o carnaval como um todo. E vocês vão ver que tem relação com isso que o Simon trouxe, né, sobre o carnaval também ser algo ligado às estações. E é super interessante fazer esse paralelo. Bom, escutamos um pouquinho de todo mundo e acredito que
né, de uma forma geral, as ideias principais que surgem em relação ao carnaval é esse senso de liberdade, esse senso de extravasão, esse senso de fazer aquilo que normalmente não é possível, não é permitido, quebrar as regras sociais e por aí vai, né? Isso é bem forte, culturalmente falando, nesse período reservado ao carnaval. E para mim foi bem interessante quando eu comecei a realmente dar uma pesquisada sobre de onde surgiu isso, né? Por que existe esse momento, assim. E eu fui me deparando com alguns fatos bem interessantes que eu quero compartilhar aqui com vocês, só para contextualizar todo mundo e a gente ficar na mesma página. Porque ninguém sabe ao certo definir qual é a origem exata do carnaval. Existem diferentes fatos mundo afora em várias culturas que as pessoas começaram a atribuir ao mesmo intuito do carnaval. Algumas são celebrações realmente bem antigas mesmo, outras mais vinculadas ao momento de Idade Média. Mas assim, nas celebrações mais antigas, a gente tem um fator bem forte desse lugar de subversão das ordens sociais. Então, por exemplo, na Babilônia Antiga, um momento que eles tinham de celebração era quando o rei deixava o seu posto de rei por alguns poucos dias e quem assumia era um prisioneiro. O prisioneiro assumia o posto de rei, podendo fazer o que ele quisesse. Podia ter um monte de banquete, podia inclusive se relacionar com as mulheres do rei, se relacionar com as parceiras do rei. Enfim, podia se esbanjar e assumir esse posto. E ao fim dessa celebração, esse prisioneiro era morto publicamente. E essa era a celebração subversiva da época. Na Mesopotâmia, por exemplo, eles tinham uma outra celebração, que a gente pode até considerar equivalente, onde o rei saía do seu posto e ele era publicamente, em praça pública mesmo, linchado, espancado, com a ideia de ele ser literalmente ofertado a um deus, que na época era chamado de Deus Marduk. Então era para que o rei da época pudesse se colocar abaixo dos deuses. E eles também tinham isso como um ritual, como uma celebração mesmo. E aí depois o rei voltava ao seu posto lá, né, se reabilitava e voltava e seguia governando. Mas eles tinham esse momento assim que as pessoas podiam ir lá e assim, só correr quando você quiser. E aí disso você vai pegando algumas outras culturas, como por exemplo na Grécia e na Roma Antiga, onde eles tinham celebrações voltadas a Dionísio. Dionísio vem Dionísio é um nome dado da cultura grega, mas o mesmo deus é equivalente a Baco na cultura romana. E daí que vem, por exemplo, a palavra de bacanais, que eram celebrações a Dionísio. Não sei quantos de vocês já escutaram essa palavra, né, de bacanal. E talvez essa seja uma palavra que muitas pessoas já de cara nem sabem direito o que é, mas já associam a um conceito meio de putaria, orgia generalizada. E Dionísio é o deus do vinho, ou, né, se a gente for aprofundar um pouco mais, ele é o deus da fertilidade, o deus dos prazeres. Né? Então, quando as pessoas celebravam, faziam uma festa, uma celebração para Dionísio, elas se embriagavam, bebiam um monte de vinho, e isso aflorava de várias formas. Então, as pessoas também tinham essa troca sexual, e era toda uma festança voltada a Dionísio, que também, de certa forma, está atribuída a uma influência até a esse contexto de carnaval que a gente conhece hoje em dia. Na Idade Média, em diversos lugares, tá? Na Itália, na Alemanha, enfim, em diversos lugares mesmo, existe dentro da história celebrações em momentos específicos onde as pessoas usavam máscaras para poderem ser quem elas quisessem, né? Para poder dissolver de uma certa forma as suas identidades. Então, nesse caso, homens podiam se fantasiar de mulheres, mulheres podiam se fantasiar de homens, pobres podiam se fantasiar de pessoas ricas, ricos podiam participar de celebrações e festas de pessoas pobres. Então, era uma subversão mesmo das ordens sociais, né?
Muitas vezes a burguesia era inclusive zombada publicamente por essas figuras. Então eram figuras que utilizavam máscaras e figurinos para zombar das pessoas que tinham o poder da época. Isso era celebrado ali uma vez por ano. Inclusive, a maioria dessas celebrações aconteciam especificamente no momento de inverno, porque também existia essa relação de entender que o inverno é um momento escuro, onde eles se permitiam fazer esses tipos de celebrações justamente para invocar a chegada de outras estações. Então eram celebrações que aconteciam para preparar, por exemplo, para a primavera, né, para finalizar esse momento aí de escuridão atribuído ao inverno. Então isso casa muito com o que o Simon também está falando. E o ponto-chave de tudo isso que eu quero trazer é que mesmo que não exista ainda como fala? Um entendimento claro de onde veio, né, especificamente a origem do carnaval, né, mas sim de vários tipos de celebrações que remetiam a essa mesma ideia, mesmo que ainda não tenha um lugar central, mas sim vários lugares que beberam de uma fonte talvez similar, o ponto-chave de tudo isso é entender que o carnaval é um momento específico do ano de subversão às ordens sociais. E isso, né, vai de encontro ao que todo mundo de alguma forma falou aqui quando eu perguntei o que é carnaval para vocês. Então, mesmo que não tenha muito, que as pessoas não tenham muita clareza disso, essa ideia já é transmitida no inconsciente coletivo, de que nesse momento de carnaval, cara, tá liberado, você faz o que você quiser, sai no meio da rua como você quiser, quer sair pelado correndo, tá tudo bem, né? Existe, principalmente aqui no Brasil, onde o carnaval se popularizou tanto, inclusive existe essa frase popularmente falada que no carnaval pode. Então no carnaval pode, tá liberado, faz o que quiser no carnaval, quer sair pelado assim, não sei o que, beijar uma pessoa no meio da rua, tal, não sei o que, vai que vai, tá tudo certo. Parece que nenhuma figura de ordem vai te banir, né? Vai te impossibilitar de fazer aquilo. E isso é algo muito interessante. Por quê? Quando veio o cristianismo com mais força, né, na história mesmo, o carnaval começou a ser visto de uma forma mais negativa, né? Não era tão convidativo o poder cristão olhar aquilo e falar, nossa, não, mas isso vai de encontro em muitos dos nossos valores cristãos, né? E eles, na grande maioria das vezes, relacionavam essas celebrações, essas festas, a celebrações pagãs, as celebrações que não bebiam da mesma fonte que o cristianismo, né? Então existia um repúdio a esse tipo de abordagem. E existiram ao longo da história figuras do movimento cristão que tentaram, inclusive, banir essas celebrações, mas não tiveram muito êxito. Sempre tinha um louco, uma louca ali que fazia o negócio acontecia mesmo a ordem cristã tentando banir aquele movimento. E aí o que aconteceu? Vendo que eles não conseguiam muito banir aquilo, eles alocaram o carnaval a um momento específico antes da quaresma. E é assim até hoje em dia. O carnaval acontece antes da quaresma. Para quem não sabe, a quaresma é esse período de 40 dias atribuído ao momento em que Jesus vai para o deserto, antes de chegar a Páscoa, né? Então a Páscoa é atribuída ao momento de ressurreição de Jesus, e a quaresma atribuída a esse momento de retirada da carne, né? Quaresma atribuída a esse momento de retirada da carne. Inclusive, a etimologia de carnaval quer dizer, em latim, retirar a carne. Então, o carnaval foi atribuído a esse ponto no calendário antes da quaresma. E essa é uma forma da igreja falar, olha, antes de vocês se purificarem com a quaresma, faz aí o que vocês quiserem. E, inclusive, esse era um momento que não era só uma semana.
E acredito que o Brasil está ali, ó, fortemente lutando para isso. Esse era um período que começava no Natal e ia até ali meados de fevereiro. Esse era o período de carnaval. O Brasil está chegando bem próximo disso. Para quem vai atrás de bloquinho, vocês sabem bem o que eu tô falando. Existe bloquinho. Começou carnaval, de você procurar, você acha um bloco na rua aí. Então vem disso, tá? E aí a Igreja Católica começou a atribuir esse momento de carnaval como o período antes da Quaresma, esse momento antes da Páscoa. E a narrativa disso era justamente essa. Antes de se purificar, vai, faz se quiser, peca quando você quiser, tá liberado. Depois a gente dá uma limpada aí na Quaresma. Essa era a ideia, e muito disso também a ideia dos valores cristãos, né? Faz se quiser aí, extravasa tudo que você quer, e depois a gente retoma os nossos valores cristãos. E um ponto-chave que eu quero trazer para vocês como reflexão, que para mim é muito interessante, é entender que se no momento do ano, mesmo que seja alguns dias, como é no caso do carnaval, seja no Brasil ou em outros lugares do mundo, se no momento específico do ano a gente tem a subversão das ordens sociais, isso também nos possibilita enxergar melhor onde estão as ordens. Certo? Porque se no carnaval, que nem o Lucas falou, você pode sair pela rua vestindo o que quiser, eu também entendo que a ordem normal então eu não posso qualquer dia sair vestindo o que eu quiser. Se eu tenho esse contraste do carnaval, isso também me possibilita enxergar onde as ordens normalmente se aplicam. Quais são essas ordens sociais e como elas influenciam as pessoas como um todo? Só que, né, se você conversar com a maioria das pessoas, talvez poucas pessoas tenham consciência disso. Mesmo que no carnaval seja esse momento de festa, uhul, bora festejar, isso aí, tal, talvez elas ainda não tenham virado essa chavinha para entender que, cara, no carnaval eu tenho essa permissão de fazer o que eu quero, mas fora o carnaval, ou seja, são 365 dias no ano. Se 5 dias é carnaval, são 360 dias no ano que eu não posso fazer tudo isso, e nesses 5 dias eu tô liberado. Mas espera aí, então vamos olhar para entender o que nesses 360 dias no ano você não pode fazer, e refletir um pouquinho se é realmente esse estilo de vida que você quer viver. Então, o momento específico de subversão, mesmo que ele seja um dia ou algumas horas, ele te possibilita enxergar então onde estão as ordens e onde elas estão acontecendo e se aplicando. Henrique, querido, seja bem-vindo, tá? Eu vi que você entrou aqui depois, eu estava aqui no Flow, vou seguindo, mas seja bem-vindo, tá? Então esse é um momento chave e ótimo, assim, pra gente criar inúmeras reflexões. O Simon até falou, no carnaval existe essa sexualidade no ar, as pessoas chegam uma nas outras no meio da rua. 5 dias no ano, os outros 360 dias do ano não pode. Ou se acontecer, é algo totalmente esquisito, fora do normal. E aqui a gente pode adentrar sobre o que é normal, o que é norma, né? E inclusive brincar com essa palavra que a Cindy mesmo falou, que no carnaval parece que é tudo loucura, essa ideia do louco. O louco, quem que é o louco? O louco é o ser que quebra as normas sociais. E olha que interessante, aqui a gente pode fazer várias reflexões, vários questionamentos sobre tudo isso. Que é as ordens sociais, então no final das contas, o que elas estão fazendo com as pessoas? Como que elas atuam mesmo no inconsciente das pessoas, a ponto das pessoas, no dia a dia delas,
não se sentirem à vontade em vestir o que querem, fazer o que querem, trabalhar no que querem, vulgo viver da forma que quer. Perceba o quão profundo as ordens sociais influenciam o dia a dia das pessoas. Tanto que é muito interessante. Você, por exemplo, quem já passou carnaval aqui, sei lá, no Rio de Janeiro, por exemplo, eu acho, pelo menos, muito interessante. Já passei carnaval no Rio de Janeiro e pra mim é algo que, assim, pode ser estudado com profundidade o negócio. Porque, assim, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, às vezes, você vê as pessoas indo no banco fantasiadas de, sei lá, Mario Bros, assim, tipo, sabe? Fantasias muito loucas, tipo, o cara saindo de bailarina pra ir no banco, te sacar dinheiro. E aí, quinta-feira do carnaval, você olha a cidade e ela voltou ao normal. Voltou. Ninguém mais tá usando fantasia. E você fala, caraca, cara, o que acontece no ser humano? Ontem eu vi o cara ali de bailarina indo até o banco, hoje tá de terno e gravata indo pro seu trabalho normal. Será mesmo que se não tivesse as ordens sociais, esse cara ia estar vestindo terno e gravata em pleno Rio de Janeiro, no verão, indo trabalhar no banco? Sei lá onde ele trabalha, sabe? Perceba o quanto as ordens sociais influenciam as pessoas. No que elas fazem, como elas se vestem, como elas se colocam no mundo. E aqui tem também, né, a gente começa a fazer uma relação bem forte sobre o que a Igreja Católica começou a colocar como pecado. Porque carnaval é um momento de extravasão, tipo, vai lá, peca o que você quiser, depois a gente purifica isso. Essa ideia de purificar algo é algo, não preciso nem falar, é algo extremamente dual, que atribui um senso de certo e um senso de errado, um senso de bom, um senso de mal. Né? Inconscientemente, é importante falar isso porque inconscientemente isso está totalmente ligado, queira ou não, à figura de Eva. Por que a figura de Eva? Porque Eva foi esse ser mulher que a gente tem, né, dentro da história como o primeiro ser que foi lá pegar o fruto que tinha conhecimento do bem e do mal. Então Eva, a gente atribui a figura de Eva, esse ser que, querendo ou não, trouxe a consciência sobre a dualidade, o senso de bem e mal, certo e errado, que era proibido, diga-se de passagem. Que era proibido, diga-se de passagem. E aí é atribuído essa ideia de pecado a tudo aquilo que esse viés religioso atribui como mal. E o sexo por si só é atribuído como mal, querendo ou não. Por quê? Porque para essa narrativa a respeito do pecado, nós nascemos já pecando porque a gente já nasceu do sexo, querendo ou não. E é exatamente por isso que algumas figuras tidas como santificadas vieram de outro lugar. Eva veio da costela de Adão, não veio de sexo. Jesus veio da luz de Maria, que engravidou sem transar. Virgem Maria. Então, a ideia do sexo dentro da narrativa cristã, ela já é pecado por si só. Então, a gente já nasce pecador nessa narrativa. Já nasce devendo. E aqui, se a gente for um pouco mais profundo nessa concepção, a gente vê que a Igreja Católica... Eu estou fazendo algumas
explicações em relação à Igreja Católica, não como uma crítica à Igreja Católica, mas sim trazendo luz sobre alguns direcionamentos que a Igreja fez e que talvez tirem a consciência das pessoas sobre alguns pontos de vista. Tá? Mas se alguém aqui é cristão, eu não tô fazendo uma pregação aqui para você deixar de ser cristão, não é isso. Não é algo contra o cristianismo. Estou só trazendo alguns pontos que estão por trás de algumas tomadas de ação dentro do cristianismo. Ok? Então não tomem isso como uma crítica. Mas o ponto que eu estava trazendo é, no cristianismo, a figura mais utilizada, qual que é? A figura da cruz. O que a cruz remete? A cruz é um lembrete sobre a morte de Cristo. Por que a igreja usa tanto a simbologia da cruz? A igreja utiliza essa simbologia para lembrar que a morte de Cristo foi um grande sacrifício para toda a humanidade. Que Cristo foi o grande sacrifício. Que Cristo morreu por mim e por todos vocês, para junto dele levar todos os pecados da humanidade inteira, passado, presente e futuro, junto com ele, e assim todas as pessoas terem acesso aberto aos céus. Resumidamente, essa é a ideia. Mas dentro dessa simbologia, também é guardada uma narrativa nas entrelinhas, que é, mesmo que Jesus fez tudo isso, e aqui muito é atribuído que quando Jesus estava sendo crucificado, ele estava sentindo a dor de toda a humanidade, de todos os tempos, passado, presente e futuro. Mas mesmo depois da morte de Cristo, ainda assim, é muito forte a noção de pecado dentro da igreja. Não é que a igreja parou de falar sobre pecado. Não. Jesus foi lá, foi crucificado, beleza, tal. Mas mesmo assim, depois a igreja continua falando sobre pecado. E ela fala nessa narrativa e nessa simbologia da cruz, que é, se você pecar, para quem você tem que pedir perdão? Para Cristo. Porque ele morreu por todos os pecados. E você continua pecando, então você está pecando e o seu pecado doeu para Cristo quando ele foi crucificado na cruz. Certo? Essa é a ideia que está por trás dessa simbologia. Então o que acontece? A cruz, ela é um alerta para as pessoas pararem de pecar. E muito disso é atribuído à noção sobre morte, como as pessoas se relacionam com a morte. O meio ocidental lida com a morte de uma forma totalmente diferente que o meio oriental. Como de uma forma geral, generalizando as culturas, mas de uma forma geral é muito diferente. Por quê? No meio ocidental, a morte é algo totalmente velado. Não se fala sobre a morte porque vai, sei lá, né, que vai acontecer, talvez se atraia, é melhor não falar. Então não se fala sobre a morte. Os momentos relacionados à morte, eles são tidos como algo extremamente triste. Esse é um momento, culturalmente falando, que se usa preto, que você vai lá velar o corpo que se foi. Os corpos são enterrados e o momento de morte é um momento bem ele é um momento que praticamente
pontua o encerramento de alguém, certo? E a morte também é atribuída na narrativa cristã com a cruz. Tanto que se você for em cemitérios cristãos, vai ter lá a cruz. Generalizando, mas no meio oriente, a morte, primeiro, ela é extremamente falada a respeito, então as pessoas falam sobre isso. A morte, essas celebrações sobre morte, normalmente elas são feitas celebrando a vida dessa pessoa. Então existem danças, né? E o Oriente, de uma forma geral, ele atribui a morte como algo cíclico. Então se fala muito sobre essa morte rotineira que acontece o tempo todo. Dia morre em noite, verão, inverno, sol, lua. Isso é algo que está em vários textos, várias vertentes, culturas. A morte está presente nessa conversa, em como as pessoas lidam no seu dia a dia. Né? Se você, inclusive, vê em vários textos do yoga, do tantra, etc., lá fala, todo dia você precisa morrer antes de dormir, para que você possa realmente dormir. E dentro do meio ocidente, a morte ela é negada, por quê? Para se prevalecer um senso de linearidade. Então aqui a gente começa a ver uma diferença entre uma cultura linear e uma cultura cíclica. A linearidade entende a morte como algo totalmente ruim, negativo, pejorativo. No meio cíclico, a morte é bem-vinda, porque ela é o que precisa acontecer para que o ciclo aconteça e se renove. Certo? E o que isso tem a ver com o carnaval, André? Pera, você foi para uma direita aí que eu não estou entendendo nada. O que isso tem a ver com o carnaval? Volta aqui, me mostra. O que eu quero dizer é, as ordens sociais prezam para um raciocínio e um hábito linear. Porque as ordens querem se prevalecer. E elas vão se prevalecer quanto mais linear a sociedade estiver em todos os seus hábitos. É por isso que a gente tem semanas do jeito que são. É por isso que as pessoas, seguindo a ordem, trabalham 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira, daquele jeito, tal, linear, planejadinho, bonitinho. É por isso que praticamente eu acredito que todo mundo aqui, que está aqui, acredito que todo mundo aqui nasceu e já sentiu em algum momento da sua vida um padrão linear, que você precisava fazer colégio, faculdade, ter um trabalho, se relacionar, casar, ter filhos, linearidade. E aí depois você vai ficar velho, vai morrer, acabou. A ordem gosta de linearidade. E para prevalecer a linearidade, as pessoas vão cada vez mais evitar de falar sobre morte. Se eu tenho uma ordem, vamos colocar assim, mais cíclica, eu necessariamente preciso falar sobre morte para que as pessoas possam para que exista o renascimento. E aí sim se torna cíclico. É por isso que o Sol é cíclico. É por isso que a Lua é cíclica. Para que a Lua seja cíclica, precisa haver Lua nova, senão não tem Lua cheia. Para que tenha inverno, tem que ter verão e vice-versa. E isso, fazendo essa ideia junto ao carnaval, o carnaval é um momento específico que a gente tem essa oportunidade de olhar e perceber como as ordens sociais nos impactam. E uma coisa muito interessante perceba a relação da narrativa sobre morte e também sobre sexo em uma sociedade linear.
os dois vão ser tidos como pontos a serem evitados. Por quê? Porque o sexo é o ato que mais se aproxima da morte que a gente conhece. E em uma sociedade cíclica que fala sobre morte, automaticamente você também vai ter uma sociedade que também vai falar sobre sexo. E é por isso que a gente vê inúmeras culturas dentro do Tantra, do Yoga, do Tai Chi, do Qigong, etc. Essa narrativa muito mais viva a respeito tanto da morte quanto do sexo. E são essas culturas que também vão falar sobre prazeres de uma forma totalmente diferente, de uma ordem que atribui os prazeres como algo perigoso. Então tá, quais são os pontos que a ordem social, de uma forma generalizada, não abre muito mão e não gosta muito que a gente fale sobre isso? Morte, sexo, desejos, prazeres, liberdade, poder. Se a gente pega o senso patriarcal de poder, qual que é? O poder dentro de um contexto patriarcal, ele está vinculado a dominação, submissão. O poder está vinculado à violência, porque se entende que o que é equivalente ao poder? A ordem. E o poder ele é restrito a só alguns seres específicos que têm esse poder. Isso a gente está falando algo que está aqui na sociedade há pelo menos 7 mil anos, porque é algo que a gente está falando pelo menos desde lá 5 mil anos antes de Cristo. Pelo menos, assim, no mínimo do mínimo, são 7 mil anos desse condicionamento. No mínimo. De uma relação sobre poder que entende que para você ter poder, você precisa ter poder sobre o outro. E isso faz uma ordem social que cria linearidade para sustentar esse poder. E nesse formato, eu não quero falar sobre morte, porque falar sobre morte vai impactar a minha relação de poder. Então não quero falar sobre morte, porque aí eu predomino no poder. Porém, numa sociedade em que essa relação de poder está vinculada a um poder pessoal, o que quer dizer poder pessoal? Poder pessoal quer dizer, sim, você fazer exatamente como Eva fez e você pegar lá a sua maçã e morder essa maçã para ter a consciência a respeito de bem e do mal. Porque uma vez que você adquire consciência, você ganha uma palavra muito incrível que numa sociedade linear ela é extremamente evitada, que é discernimento. Se você quiser falar bonito, a palavra sânscrita para discernimento é sat tarka. Ou se você quiser a palavra védica, viveka, discernimento. E isso aqui é um ponto-chave, porque é discernimento, ou a falta de, que faz as pessoas entenderem que no carnaval elas podem fazer qualquer coisa, e nos outros 360 dias do ano elas não podem. Porque elas não têm o poder de discernir por elas mesmas o que fazer. E elas precisam de uma ordem social com um tipo de poder que as controla. Para a ordem social discernir por elas o que fazer. O que fazer, como agir e como literalmente viver as suas vidas.
Então perceba como lá no fundo, 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 no fundo da ideia do carnaval, existe um convite para que as pessoas possam acessar um novo tipo de poder e discernirem por si mesmas o que elas querem fazer com as suas vidas. Sem que uma ordem social acima faça isso por elas. Só que para fazer isso, inevitavelmente, ela precisa, como Eva, pegar lá a maçã e entender a origem do bem e do mal para ela mesma discernir o que quer fazer. Só que para isso, ela precisa passar por esse lugar de entender os seus desejos, entender o que realmente te dá prazer, o que ela quer fazer com a sua vida. E pouco a pouco ancorar esse senso de liberdade. Por que, mesmo quando a gente fala sobre liberdade, existe muita confusão a respeito desse assunto? Porque liberdade mesmo, não é simplesmente fazer o que você quiser. Por que não é exatamente fazer o que você quiser? Porque você nem sabe, no final das contas, quem é você. Como você vai saber o que você quer se você nem sabe quem é você? Você é um grande personagem que está vivendo a sua vida desde que você nasceu, com uma roupagem. Uma roupagem que você foi criando baseada no que você foi entendendo das coisas à sua volta. Um personagem que você foi criando com base naquilo que talvez a sua família te falava para fazer, com base naquilo que o seu pai e mãe ficavam felizes quando você fazia, com base naquilo que seus amigos e amigas elogiavam quando você fazia, com base naquilo que a sociedade à sua volta falava muito bem, faça isso mesmo. Então você foi criando um personagem com base em todas essas influências relacionadas às externalidades. E aí você vai falar sobre liberdade para alguém que está totalmente identificado a esse personagem, e a resposta daí vai vir o que esse personagem quer fazer. Só que pouco você sabe que esse personagem foi só uma identidade que você criou. Então, como você pode falar sobre liberdade se você está identificado a um personagem? Antes de falar sobre liberdade, é crítico e chave a gente falar sobre a sua desidentificação. Porque praticamente todo mundo está identificado a um personagem. Então, o que acontece? Homens estão identificados à figura de homens, e eles vão entender que eles só podem fazer coisas de homens. Mulheres estão identificadas à figura de mulheres, e elas vão entender que só podem fazer coisas de mulheres. E por aí vai. E aí, como você fala sobre liberdade para um homem que só sabe fazer aquilo que toda a sociedade falou que um homem pode fazer? Antes de falar disso, é preciso falar sobre desidentificação para você ter o discernimento diante as infinitas possibilidades que existem por aí, você entender o que você quer fazer, você entender o que você quer vestir, você entender o que você quer falar, você entender o que você quer fazer, o que você quer servir, onde você quer morar e por aí vai. Antes de falar de liberdade, é preciso falar sobre desidentificação dos seus personagens. Porque senão a liberdade só vai vir através dos olhos e das lentes do seu personagem principal.
E isso é comer a maçã da Eva. Porque é você entender a origem do bem e do mal. E ao entender a origem do bem e do mal, você consegue aos poucos dissolver essa binariedade, essa dualidade, para aí sim você entender esse senso de liberdade, de ser o personagem que você quiser. Você quem? Você como ser que é a pura consciência que é. Nesse lugar, você pode brincar de ser quem você quiser. Porque quando você está desidentificado dos personagens, aí você pode entrar e sair do personagem. E nesse lugar você pode literalmente brincar de ser o que você quiser. E isso explode o senso de ordens sociais. Porque aí, o que acontece? Quando você fala sobre liberdade para alguém que está extremamente identificado, e acontece em algum momento do ano uma celebração chamada Carnaval, o que a pessoa vai fazer? Talvez ela vai fazer tudo aquilo que ela não pode fazer no dia a dia. Porque ela não aguenta mais sustentar o personagem. Então ela vai fazer literalmente tudo que ela não pode fazer no dia a dia. Então aquele momento de extravasão mesmo. Vou fazer o que eu quiser, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais esse personagem que eu sou. Certo? Mas se essa pessoa tem realmente discernimento, ela começa a entender que não é porque ela tem a liberdade de, por exemplo, beber bebida alcoólica, que ela vai beber bebida alcoólica. Porque senão é que nem aquela criança rebelde, que você fala, não coloca o dedo da tomada. O que ela faz? Coloca o dedo da tomada. Aí você vira pro adolescente rebelde e fala, não pode fumar maconha. O que ele faz? Vai fumar maconha. E por aí vai. Quando você tem discernimento mesmo, não é que você faz porque você está apegado ou porque você é averso. Não é porque você faz de birra ou porque você ama aquilo. Você faz através de um lugar de discernimento, de realmente entender o que você quer fazer, quais ações você quer criar. E aí sim você se coloca como gerador e não só como consequência da vida. Isso é protagonismo. Por 365 dias no ano. Isso é entender que talvez você possa, em algum momento da sua vida, acessar essa consciência que também dilui as leis cronológicas do nosso dia a dia, que atribui a linearidade a tudo. E aí talvez você possa entender que se você quiser trabalhar no domingo, você pode. Se você quiser descansar numa terça-feira, você também pode. Porque isso é você bancar a sua liberdade. E esse momento específico do carnaval, de 5 dias ali no ano, nas suas origens, ele faz um convite para você olhar para isso. Para quem você está terceirizando o seu próprio poder de discernir o que é melhor para você na sua vida, em relação a tudo. Faz sentido para vocês? Quero escutar um pouquinho vocês, porque eu estou há 50 minutos falando. Me digam como tudo isso que eu falei ressoou e reverberou por aí.
Bem, para mim, quando eu falei, desde que eu me dou por conta de quem eu sou, de mim, assim, eu sou meio estranho. Se você nasce LGBT, você já sabe que você não se encaixa naquela regra. Então, você segue dois caminhos, você pode seguir dois caminhos. Um deles é, a gente está aqui para quebrar regras, para não seguir padrão. Então, eu já não faço parte do padrão, mas eu sou quem eu sou. Então, o padrão talvez não tenha muito sentido de existir. Então, eu sempre gostei muito de brincar com essas barreiras, com esses limites. E isso se vê na forma de eu me expressar, principalmente como eu me visto, meu visual e tudo. A única coisa que me segura, que é o que eu falei no começo, né? O carnaval é o momento que eu me visto e ponho na cara e uso maquiagem do jeito que eu quiser, porque nas outras épocas do ano eu tenho medo de sofrer alguma violência. Não é por achar que eu não posso, sabe? Mas é por achar que as outras pessoas estão sobre um feitiço, um encantamento de que aqui pode. André, você está sem áudio. Ah, perdão, o que eu tava falando aqui, se alguém escutar. Acho que vocês não estavam escutando porque tava mudo, mas enfim. Se alguém escutar um ronco, é Madalena, minha cachorra que tá aqui do lado. Juro que não sou eu que tô roncando e falando ao mesmo tempo, tá? Quem gostaria de compartilhar um pouquinho de como reverberou por aí? Talvez um insight aqui que me veio durante a história que você falou, que no Rio de Janeiro a pessoa vai vestido de bailarina para o banco, que também não é provavelmente exatamente a expressão de liberdade, porque também se pudesse todos os dias ser carnaval, talvez não ia vestido de bailarina no banco, né? Talvez ia vestido de algo mais prático, vamos dizer. Sei lá, outro sapato, porque, sei lá. Então, também é essa liberdade é também investindo uma outra personagem que não é a personagem ainda que seria a verdadeira personagem, a verdadeira pessoa, né? Sim, ótima reflexão. Inclusive, é muito interessante visualizar esse cenário. Se, né, as autoridades virassem e falassem, gente, liberou geral, agora vai ser carnaval indefinitivamente. O que será que as pessoas fariam? Até quando duraria esse senso de loucura? Para que elas voltassem, talvez, aos seus padrões antigos. Será que elas iriam voltar para os seus padrões antigos? Será que elas continuariam a ser aquilo que elas são nesses 5 dias? O que mudaria na sociedade? Se as autoridades falassem isso, né? Exato, né? Por isso que eu vejo também que, de repente, essa liberdade para subverter as ordens, que serve para enxergar as ordens, serve para enxergar as ordens não só no sentido ruim, mas no sentido bom também. Porque, de repente, muitas coisas, se fosse liberado o carnaval o ano inteiro, iam voltar para uma parecida ordem, vamos dizer. Sim, ótimo ponto. Porque algumas coisas são feitas para funcionam bem, são desenvolvidas durante 7.000 anos. Então, né, nosso papel seria discernir nesses momentos o que é aquilo bom que a gente
realmente pode manter e que a gente pode apreciar, e o que seria algo que tem que mudar. E um ponto-chave disso também que é interessante é que quando você realmente cria um ambiente de liberdade para as pessoas, a gigantesca maioria das pessoas não sabe o que fazer com essa liberdade. De novo, porque elas estão totalmente identificadas a um personagem que nunca se viu livre. Então quando você fala, agora você é livre, as pessoas viram e falam, tá, mas eu não sei o que fazer com isso. Porque eu sempre fui assim. Então por isso que esse senso de liberdade que o carnaval de certa forma nos convida, ele é algo que realmente precisa ser profundamente olhado. E de novo, ele parte por esse estágio necessário de desidentificação ou dissolução do seu personagem egóico. Porque senão você não vai saber o que fazer com isso. E você vai continuar fazendo a mesma coisa. Né? Você vira para uma pessoa que nunca dançou na vida e fala para ela, tá tudo bem, agora você pode dançar, vai. Ela fica parada. Fala tipo, não sei o que fazer. Por quê? Ela não sabe ser outro personagem. O corpo dela não sabe. Ela não tem essa consciência. Então ela precisa, o corpo dela precisa passar por esse momento de disruptura que você encontra de várias formas. Pode ser na dança, pode ser nas práticas posturais do yoga, por exemplo, nas formas de respirar. A pessoa às vezes não sabe respirar diferente. Sempre respirou do mesmo jeito. Agora você está me falando de fazer uma respiração diferente, não sei fazer. Quanto mais pensar, que está tão incrustado nelas. É por isso que as pessoas têm o mesmo tipo de pensamento, os mesmos padrões o tempo todo. Porque elas estão totalmente... Quem que está vinculado? O personagem dela está vinculado àquilo. Quem mais gostaria de compartilhar um pouco? Ótimos pontos, Simon. Grato por trazer também. Eu quero compartilhar porque a minha mente, toda vez que eu entro aqui, ela fica fervilhando. Aí eu fico, meu Deus! Gente, eu tô passada. E primeiro, eu até anotei, assim, anoto algumas coisas para não esquecer. O primeiro insight, enquanto você falava, e você até falou essa palavra, me veio sobre o controle versus o descontrole no carnaval. E aí, depois que eu ouvi todo mundo falando sobre carnaval, me veio, tipo, descontrole. E aí, com você falando, me veio como que a gente nunca percebeu que se no carnaval todo mundo se descontrola, absolutamente todo mundo é descontrolado no carnaval, como que no resto do ano a gente nunca parou pra ver uma coisa óbvia, que é o controle? Tipo, é totalmente óbvio, mas é tão óbvio, mas tão óbvio que fica assim... uma coisa, né? Uma coisa de tão óbvio que parece que a gente perde o senso. Não parece, eu sinto que a gente perde esse senso do que é real e do que não é real. E aí, algumas vezes eu vim aqui e você já tinha falado sobre a desidentificação. E aí, nos primeiros instantes, era um negócio que era muito complexo da minha mente acessar. E eu ficava tipo, como assim? E aí hoje você falou, eu também tenho feito uma percepção pessoal minha de fazer uma coisa sempre, né, do acompanhamento, assim, de uma atividade, alguma coisa assim. E aí, ouvindo você falar isso algumas vezes, percebi que daí eu já tenho novas percepções sobre isso, sabe? Que a minha mente agora consegue entender melhor e ver que eu já aplico isso na minha vida, que não é algo muito difícil, eu sinto que é dos personagens, assim, né? No carnaval tem as fantasias, que é a gente troca de personagem várias vezes e vai testando. Tipo, gostei dessa fantasia, ela é boa, ela me faz um feeling legal, sei lá, me sinto confiante. Aí essa sim me sinto havaiana, praia, essa me sinto pirata. E a gente vai testando e vendo como a gente se sente com essas fantasias. Eu acho que a desidentificação é mais sobre o teste dos personagens, né? Tipo, vou testar várias versões e no final discernir, né? Tipo, esse daqui, esse aqui. E eu acho que serve todas. Aí a gente vai do momento, né? Mas assim, gente, a minha cabeça tá uma loucura.
É exatamente isso, Cindy. E mesmo porque esses exemplos que você trouxe da fantasia, né, de trocar de fantasia e tal, 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 e ver o que acontece, é exatamente o que eu quis dizer quando eu falei sobre brincar de ser. E isso, né, pode ser que seja, sei lá, pode ser que algumas pessoas atribuam a uma metáfora, mas é literalmente isso. Por que que acontece? O personagem que a gente foi criando ao longo da vida, ele tem algumas situações que você, já é batido, você meio que já sabe que vai acontecer. Ah, minha mãe vai fazer isso e, cara, eu vou ficar assim. Ah, sei lá, eu tô me relacionando, o meu namorado, minha namorada faz isso, eu normalmente faço aquilo. Você meio que já sabe. Então, o que que você, só utilizando a figura que você trouxe, o que quer dizer? Quer dizer que eu tô sempre com a mesma fantasia. É o mesmo padrão. E quando você fala sobre mudar a fantasia, é exatamente essa ideia de eu me colocar em uma situação que eu sempre reagi igual e agora reagir. E aqui não é nem a palavra não é nem reagir, porque quando a gente fala de reação, a gente está querendo dizer algo que a gente já fez, que é um padrão. Mas aqui a gente tem a possibilidade de criar uma ação diferente, que é literalmente brincar de colocar outra fantasia. Então, naquela situação que eu sempre reagi igual, como seria eu talvez pensar diferente, sentir algo diferente, me colocar fisicamente de forma diferente? E isso é literalmente brincar de ser, o que também pode ser, dentro do que você trouxe, experimentar novas fantasias. E imagina como seria fazer isso todo dia, todo momento. Todo momento você tem essa oportunidade de escolher dentro desse guarda-roupa infinito que é a vida, qual a melhor fantasia que você quer vestir. Mentalmente, emocionalmente, fisicamente, energeticamente. É sobre isso esse processo de desidentificação. E isso é o começo de um senso de liberdade. Porque o senso de liberdade é você desidentificar a sua consciência individual para se abrir para uma consciência coletiva, absoluta, que é tudo o que permeia. Quem mais gostaria de compartilhar algum ponto? Eu queria falar uma coisa, tudo bem? Eu não estava Tudo no começo. ótimo, Henrique. Então, tem um pensador indígena que ele fala uma coisa que eu acho bem interessante, que ele fala que o branco, ele tanto escravizou que agora ele virou escravo de si mesmo, né? Ele tem um sistema que a gente não para nunca, a gente se sente culpado de tirar um tempinho ósseo pra gente. E aí, dentro do que você está falando da questão de se fantasiar também, eu acho que tem a questão não só de colocar várias fantasias, mas também se manter nu. Porque como eu vou saber a fantasia que eu quero usar se eu nunca estou sem fantasia nenhuma? Eu nunca paro para pensar quem sou eu, o que eu posso ser, qual vai ser esse próximo passo, né? E aí tem uma experiência pessoal que sai um pouco disso, mas eu acho muito interessante, que assim, faz uns 2 anos eu tomei ayahuasca, né? E me apareceu um animal, enfim, tem toda tem toda uma simbologia nisso. E me veio uma mensagem que eu acho muito interessante, que é o único pecado é a culpa. Ou seja, se a gente não sabe o que faz a gente ficar culpado, a gente só vai por o que os outros dizem que é pecado, a gente começa a se perder do que é a nossa essência mesmo, né? Ótimo, muito bom. Eu não lembro agora se foi essa semana ou não, mas foi esses dias aí. Eu estava falando dentro de uma das aulas, né, do nosso grupo de práticas online sobre culpa. E eu trouxe o ponto de que no fundo, a culpa ela é sempre um convite para a gente olhar alguma necessidade oculta. Porque a gente sente culpa
por atribuir alguma ação, ou alguma reação, ou algo que a gente fez como errado. E aí, tipo, putz, sinto culpa porque aquilo pegou pra mim, pesou. Mas a gente se esquece da necessidade oculta que fez a gente fazer o que a gente fez em primeira mão. E quando a gente olha para isso, esse senso de certo e errado ele se dissolve. Para a gente entender que no final das contas são pessoas simplesmente querendo atender necessidades. E essas necessidades são necessidades que todo mundo sente. Todo mundo tem as mesmas necessidades. Elas são universais. Talvez um momento mais, outro menos, mas todo mundo tem as mesmas necessidades. E quando a gente começa a entrar em contato com as nossas necessidades mesmo, é muito lindo, porque quando a gente reconhece isso, a gente começa a reconhecer quem realmente somos. Eu, por exemplo, grande parte da minha vida, eu nem sabia falar a minha real necessidade, porque eu percebia que todas as minhas necessidades estavam atribuídas ao que eu entendia que as outras pessoas queriam de mim. E quando eu comecei a me perguntar o que eu realmente queria, isso foi uma pergunta que foi sendo respondida por anos, assim, né? Não foi uma hora para outra, foram anos para entender o que eu realmente queria, sem estar vinculado a uma coisa externa, que é o que você falou, de a gente se permitir se ver nu, se ver desidentificado. Inclusive uma prática muito, muito poderosa, que a gente já até fez no nosso grupo, é de você fazer uma meditação onde você vai pouco a pouco tirando tudo aquilo que você acha que é. Então você começa tirando as suas posses, pertences, casa, carro, roupas, acessórios. E às vezes isso pega mesmo, quando você fala, tipo, tira aí cada uma das coisas. Aí você fala, tipo, não, mas esse anel era da minha avó. Não, tipo, tira. E volta a entender que esse anel aqui, ó, também não é você. Tira. Beleza. Tirou todos os pertences. Tira agora também, parte por parte do seu corpo. Visualiza isso acontecendo. Tira um dedo, tira a outra mão, tira uma perna, tira um braço. Vai tirando. Tira. Tirou todas as partes do corpo. Sobrou alguma coisa? Tipo, tem alguma coisa, fica ali. E aí é muito interessante essa prática, porque ela é praticamente um paradoxo. Porque você vai tirando tudo aquilo que você entende que você não é, para depois você volta a colocar cada uma das coisas e entender que o que você é pura consciência. O que nunca deixou de ser separado? É uma consciência que permeia tudo. Quando você tira todas as partes do seu corpo, coloca tudo num baú imaginário, fica alguma coisa. O que é essa coisa? É a consciência que permeia tudo. Tudo. O ar na sua volta, o copo na sua frente, o caderno, esse computador, tudo permeia a consciência. E aí você volta a pegar cada uma dessas coisas, pega lá de novo o seu braço, pega a cabeça, e você entende que tudo aquilo que você tirou, fazendo a leitura de que você não era aquilo, foi o processo que você precisou passar para acessar essa consciência que permeava tudo, que estava ali no plano de fundo de tudo, e agora você volta a colocar entendendo que você também é esse corpo, você também é essa roupa, você também é esse computador, você também é a outra pessoa na sua frente. Porque o que você é? A pura consciência que permeia tudo que existe. E isso dissolve barreiras. Mas isso é uma prática constante. No Tantra, né, a galera entende um monte de coisa sobre Tantra. Mas o ensinamento em relação aos Tantras de uma forma bem, extremamente, gigantescamente generalizada, qual é? É você praticar que no fundo não existe nada separado.
É literalmente você praticar a não dualidade em tudo o tempo todo. Para você se lembrar de que no final das contas só existe pura consciência. E isso é uma prática. Não é que você faz uma vez ou outra, você faz o tempo todo para se lembrar disso. Ótimos pontos, ótimos pontos. Gente, tô sentindo... A gente já passou, né, um pouquinho do horário estipulado, então tô sentindo de a gente finalizar, para também não alongar muito a nossa conversa. Eu amo esse assunto, então se deixar, eu posso falar sobre ele ad eterno. Então, quem quiser, podemos continuar esse assunto lá no nosso grupo do Karma Yoga. Se tiverem perguntas, né, de tudo isso que eu falei, porque realmente tem bastante coisa que eu toquei aí, podem colocar suas perguntas lá, eu respondo todas elas que vierem. Quero convidar vocês a escreverem também lá no grupo do Karma Yoga as consolidações do nosso encontro, o que você leva de aprendizado do que a gente falou aqui, o que talvez foi um insight, uma nova percepção, um entendimento, um aprendizado que você, na prática, vai levar desse encontro. Escreve lá, porque isso é uma contribuição para você mesmo e para todos os outros que estão no grupo. Né? Porque às vezes é uma percepção que uma pessoa teve que faz você ler aquilo e ter mais uma percepção dentro de você, e isso, né, cria uma rede em cadeia, um movimento em cadeia. Então é muito importante a consolidação. Quero falar também, que para quem ainda não sabe, eu e Edu, nós estamos organizando um retiro de carnaval maravilhoso nesse momento de carnaval, tomando como princípio tudo isso que eu falei aqui hoje. A gente vai ter 5 dias para olhar tudo isso que eu falei aqui hoje, com práticas, experiências, vivências, rituais, para experienciar realmente essa nova noção sobre poder, sobre prazeres, sobre liberdade, tá? Então, quem tiver interesse, vem falar comigo também. E acho que são esses os anúncios. Quero agradecer imensamente essa oportunidade de a gente estar aqui conversando sobre todos esses assuntos mágicos, transformadores, porque realmente é o que está oculto nesse momento do carnaval. E da minha parte é um prazer imenso, sabe, poder falar sobre tudo isso, porque tá aí chaves muito importantes para o nosso desenvolvimento pessoal e para a gente virar chavinhas cruciais para acessar esse senso verdadeiro de liberdade. Beleza? Gente, gratidão, seguimos juntos. Ótima sexta-feira, bom final de semana para vocês. Valeu, até a próxima. Um grande, grande abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.